Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém? Que dia especial. A gente costuma dizer que todo culto, ele é especial a Deus, mas um culto de Santa Ceia, nós podemos dizer que é o principal memorial que Cristo deixou para a sua igreja. E Jesus, que conhece a inclinação e a mente do homem, ele sabia que era importante ter um memorial. O que é esse memorial? É algo realmente para a gente lembrar do que é que ele fez por nós. E quando no contexto da vida a gente estiver indo para um lado ou para o outro e deixando o evangelho de ser o centro de tudo, eles lembrem-se, voltem para cá. E naturalmente, como cristãos, como discípulos, a gente tem essa tendência de dar uma escapada. Eu não falo só sobre pecado, eu falo sobre foco mesmo. Como pregadores, nós temos essa tendência às vezes de dar uma escapada. Como igreja, instituição, nós temos essa tendência. Porque o mundo está aí, e temos muitos problemas, e nós temos muitas filosofias, e nós temos muitas demandas, e naturalmente a gente vai escorregando e perdendo o foco, que é o Evangelho. Então nós chegamos no culto de ceia e não tem como a gente olhar para isso aqui, lembrar do que Cristo fez, quem eu era, quem eu sou hoje por meio da graça dele, e não voltar a centralidade do Evangelho. Então, louvado seja Jesus por isso, amém? Queria lhe convidar a abrir comigo em Romanos 12. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Antes de tudo, já quero fazer um spoiler, eu vou pregar aqui junto com Tim Keller. Na verdade, ele já está no céu, né? Mas, se você quiser se aprofundar na temática dessa noite, o livro que eu recomendo, que eu tenho lido, é A Igreja Centrada. E eu confesso que, de fato, eu gostaria de ter tido até um pouco mais de tempo para mastigar, para ruminar e trazer isso aqui para os irmãos. É um conteúdo um pouco denso nessa noite. Não vai ser apenas uma pregação expositiva, mas eu vou tentar expor rapidamente, a título de introdução, esses dois versos. E depois a gente vai gastar um pouco mais de tempo numa aplicação prática, tá? Eu sei que muitas vezes, nós pregadores, nós temos uma tendência de exortar a igreja no campo da teoria. Nós falamos sobre as doutrinas corretas. E muitas vezes nos faltam os elementos práticos. Então o ouvinte escuta a exortação e diz, tudo bem, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço para viver isso? O evangelho está no centro. E eu pretendo gastar um pouco mais de tempo nessa noite, com a graça de Deus, tentando aplicar essa centralidade do Evangelho. Então, se você abriu aí o texto comigo, eu vou ler aqui na minha versão, Romanos 12, 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santo Deus, nós queremos mais uma vez clamar a graça e a misericórdia do Senhor, Deus. Assim como essa graça maravilhosa nos alcançou, Deus. Independente do nosso mérito, independente do nosso fazer ou boas obras, e essa graça chegou com tanto amor e bondade e nos salvou. Nós pedimos que ela continue a nos transformar, Deus. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Nós queremos aplicar o Evangelho. Nós queremos viver, Deus, tudo aquilo que temos visto e ouvido para a honra e glória do Senhor. Se você crê e concorda comigo, diga amém. Inicialmente, meus irmãos, Paulo, ele começa esse texto com a linguagem um pouco provocativa. Quando ele diz no verso de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estamos lembrando que Paulo aqui, ele está se referindo à igreja que vivia em Roma. Boa parte deles, gregos.
E um grego jamais usaria essa figura de linguagem. Apresentar o meu corpo em sacrifício a Deus não era algo que fazia sentido para um grego. As almas, sim, elas poderiam ser sacrifícios a Deus. As almas poderiam ser purificadas, poderia tocar o transcendente, poderia ter contato com o divino. Obrigado, meu irmão. Mas o corpo, para o grego, era só uma prisão. O corpo era algo inferior, sem relevância. Então Paulo ele já começa esse discurso mostrando que aquilo que ele vai apresentar é totalmente diferente com aquilo que o mundo tinha pregado para eles. Que para o cristão, tanto a alma como o corpo é de Deus. Tudo é de Deus. Porque o corpo é onde acontecem as coisas do dia a dia. É onde a alma coloca em prática a sua fé. É onde a vida cotidiana se manifesta. Então ele já começa dizendo: pegue os vossos corpos, não só a sua alma. E pegue tudo isso, então consagre a Deus. E ele diz que aquele que chega a fazer isso, ele chega então a conseguir fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os gregos conheciam muito bem a ideia de sacrifício. Mas Paulo, mais uma vez, ele está fazendo um paralelo com o sacrifício que eles conheciam para o sacrifício cristão. Ele diz: esse sacrifício não é um sacrifício morto, de animais que vocês chegam e oferecem, animais mortos. Esse sacrifício é um sacrifício vivo, porque diz respeito à sua vida. Enquanto você está vivo, você está sacrificando a Deus. Mas esse sacrifício também não é meramente uma oferta. É algo que é santo. Então, se o nosso corpo, se a nossa vida pertence a Deus, então ela precisa ser totalmente separada, vem do kadosh, entregue a Deus, exclusivamente a Deus. E aí aquele que consegue ofertar de maneira viva e santa, essa entrega total se torna aquilo que nós conhecemos como oferta de cheiro agradável a Deus. Por isso que é uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Quando o cristão ele chega nesse patamar de entender que a sua vida é uma oferta viva, santa e agradável a Deus, então Paulo diz: agora sim você encontrou o que é um culto racional. Então, sem querer desprezar a ideia de fazermos tudo na razão, mas Paulo aqui ele nunca disse que na verdade um culto racional é porque ele é baseado na razão. Não era essa a ideia dele. Quando ele está falando aqui do culto racional, para você ter noção, a palavra que ele usa vem de latreia, que vem de servidão, muitas vezes era usado para escravidão, aquilo que o homem dedica a totalidade da sua vida. No tempo de Paulo, essa palavra, inclusive, era usada para o serviço aos deuses. Então, o que Paulo está dizendo é que o verdadeiro culto, o culto racional, ele não fica no campo das palavras. O culto racional, ele não fica no campo das belas liturgias, das ideias, mas o culto a Deus é aquele que é feito por meio dos nossos corpos, oferecer a nossa vida a Deus por completo, no dia a dia. Tudo que nós cremos se manifesta, então, no nosso cotidiano. Sendo que aí Paulo, ele continua. Eu espero que você esteja com o texto aí bem vivo na sua mente. E ele diz que a gente só consegue chegar a esse culto racional se a gente não se conformar com algo que está acontecendo aqui no mundo, mas a gente passar por uma transformação. E é interessante também perceber as palavras que Paulo usou aqui. A ideia de se conformar ou se adaptar ao mundo, ele usa uma palavra que vem de esquema. É aquilo que eles usavam para dizer que variava no dia a dia, variava no ano após ano, era algo mutável. Mas a palavra que ele usa para falar sobre transformação vem de metamorfose, metamorfostai, e o radical é o morfê, ou seja, algo que essencialmente é inalterável. Eu sei que para alguns não está fazendo sentido, mas peço que você me acompanhe que eu vou chegar lá. Por exemplo, um homem, ele pode não ter a mesma roupa que ele usa para ir para o trabalho e que ele usa para dormir. Ele está mudando então o seu esquema, algo que é externo, que é mutável.
mas ele continua sendo o mesmo homem. Então a sua morfê está lá. Paulo está dizendo que para adorar e servir a Deus, nós devemos experimentar uma mudança, mas não de maneira externa, mas sim uma personalidade interna. Uma mudança, uma metanoia, uma transformação da essência do nosso ser. Nesse sentido, Barclay, ele comenta que o Evangelho, ele produz uma mudança interior. A essência do homem foi mudada. Agora, ele já não vive uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida que vive em torno de Cristo Jesus. E aí, finalmente, na exposição, ele diz que nós só vamos alcançar, então, essa transformação por meio da renovação da nossa mente. E aqui eu também queria fazer um destaque. Quando ele fala a palavra renovação, ele está falando de anacarnoses. No grego tinha duas palavras que ele podia usar para falar sobre algo novo. O neos e o kainos. Neos fala sobre novidade temporal. Então, se a roupa que você está usando, ela foi confeccionada recentemente, neos. Mas quando ele usava a palavra kainos, que foi a que ele usou aqui, fala sobre novidade de natureza, caráter novo, essência nova. E é essa palavra aqui que Paulo está usando. Um pecador que agora está em novidade de vida, que está caminhando para um ser santo, ele é um kainos de Deus. Ele está experimentando um caráter sendo transformado, uma novidade interior. Quando Cristo, ele irrompe na vida de um homem, ele então se torna um novo homem. O centro de seu ser é diferente, o poder impulsor da sua vida é diferente, a sua mente é diferente, porque a mente de Cristo está nele. Então, quando Cristo se transforma no centro de nossas vidas, nós podemos sim oferecer a Deus um culto verdadeiro, um culto que é oferta de cada momento, de cada ação de nossas vidas. E aí o verso 2 conclui dizendo, para que assim nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Finalmente, com a mente de Cristo, nós podemos então experimentar o sentido das coisas. Com a mente de Cristo, nós podemos experimentar a verdade das coisas, a beleza das coisas, o prazer das coisas. Por meio dessa transformação que só acontece aquele que tem essa mente de Cristo, tudo então é revelado. Em outras palavras, só a verdadeira compreensão, internalização e o exercício de vivência do Evangelho é capaz de nos transformar, de nos fazer uma verdadeira metamorfose, a renovação de nossas mentes, nos levando a apresentar os nossos corpos, as nossas vidas, como oferta a Deus, e assim, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vou tomar um gole d'água, que agora nós vamos partir para as aplicações. Tendo dito isto, meus irmãos, eu confesso que eu precisei realmente correr na exposição, porque hoje não será como de costume uma mensagem só expositiva, mas gastaremos um pouco mais de tempo na aplicação. O que acontece é que desde sempre, por que não dizer mais enfaticamente em nossos dias, existe um perigo muito grande dos pregadores, de líderes, de pastores, entenderem que o Evangelho é só um padrão mínimo, um conteúdo doutrinário mínimo para alguém se tornar crente em Cristo Jesus. E o Evangelho, ele deve ser só para essas pessoas que ainda não professaram a fé. E uma vez que as pessoas alcançaram a fé em Cristo, elas então precisam ouvir doutrinas mais avançadas, formas mais profundas de espiritualidade. E essa tendência que não é de hoje, nós temos várias cartas de Paulo falando sobre isso. Gálatas é um exemplo. Essa tendência que não é de hoje,
Pode nos levar a perder de vista o todo, o que de fato importa, a fonte de todo o poder que foi apresentado por Cristo Jesus. Porque a fonte de poder da igreja não são os dons. A fonte de poder da igreja não é sequer uma doutrina robusta. A fonte de poder da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é o Evangelho que traz unidade a tudo o que nós realizamos. Cada ministério é capacitado pelo Evangelho. Ele é fundamentado no Evangelho. E ele resulta no Evangelho. Algumas pessoas pensam que o Evangelho é só o ABC. Ouvi pela primeira vez, eu estou precisando do Evangelho. Não, fulano não se converteu, ele precisa do Evangelho. E acham então que é só o ABC da fé. Quando na verdade, quando nós nos detemos pouquinho, não precisa de muita coisa não. Nós percebemos que o Evangelho na verdade é o A a Z da vida do cristão. É errado achar que o Evangelho ele salva o não cristão e depois os cristãos eles amadurecem pelo árduo esforço de viver segundo alguns princípios bíblicos. Muito mais correto seria dizer que nós somos salvos por crer no Evangelho. E depois nós somos transformados no aspecto da nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, a crer no Evangelho. Sendo que cada vez que a gente crê no Evangelho de maneira mais profunda, à medida que nós vamos vivendo o Evangelho, nós continuamos sendo transformados pelo Evangelho. Tim Keller diz, por ser infinitamente rico, só o Evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Nenhum outro elemento consegue ser o centro da igreja. A igreja que foca demais só nos dons, não consegue, não tem força para isso. Os dons de uma igreja, a manifestação espiritual, ela não consegue, ela não tem força para suportar a centralidade da igreja. A igreja que pretende então colocar como centralidade uma doutrina robusta, ela também não consegue, só por si só, nessa intenção de ter uma doutrina mais avançada, suportar a igreja. Só o Evangelho é poderoso o suficiente para suportar o peso de seu elemento principal da igreja. O que acontece é que existem dois fortes ladrões que tentam esvaziar o poder do Evangelho. O Evangelho foi dado por Cristo para estar no centro de nossas vidas, no centro da igreja, de nossas intenções, emoções e práticas. Mas existe algo que ele tem, na verdade, vários sinônimos. Já vou adiantar, porque se eu me referir a um, eu estou falando dos outros também. Existem duas coisas que tentam roubar isso. Tim Keller diz que uma dessas coisas é a religião. Na teologia, nós poderíamos chamar isso de legalismo, ou socialmente falando, moralismo. E o outro ladrão, Tim Keller chama de irreligião. Na teologia, nós chamamos isso de antinomianismo. E socialmente, poderíamos chamar isso de relativismo. O legalismo, aquele que está preso só na religião ou no moralismo, ele acredita que nós somos salvos pela nossa maneira de viver. Para ser salvo, eu preciso ter uma vida santa e moralmente boa. Logo, a salvação é fruto da minha conduta, na verdade. Eu me esforço, eu luto e aí eu alcanço o favor de Deus. Isso é uma fala moralista. Isso é uma fala legalista. A religião, ela ressalta a verdade sem graça. Ou seja, primeiro eu tenho que obedecer. E se eu obedecer, aí Deus se agrada de mim, Ele olha com favor e eu sou salvo depois. Por outro lado, o outro ladrão do poder do Evangelho é o antinomianismo, ou a irreligião ou relativismo, que vai pregar que na verdade não importa como nós vivemos. Se Deus existir, Ele ama todos da mesma forma. Então, se Ele existir, já estamos salvos. Logo, eu não preciso ter uma vida santa. Para que lutar para ter uma vida moralmente boa? O relativismo, ele ressalta a graça sem verdade, afirmando que Deus aceita todos e cada um de nós escolhe a sua própria verdade. Mas aí vem o Evangelho,
O Evangelho nos apresenta Jesus cheio de graça e de verdade, mostrando que a verdade sem graça não é verdade de fato. E a graça sem a verdade também não é graça de fato. Qualquer religião, qualquer filosofia que minimize ou perca qualquer uma dessas verdades, inevitavelmente cairá em um desses dois ladrões. Ou o legalismo, ou a licenciosidade, que seria o liberalismo. Mas aí o Evangelho maravilhoso de Jesus, ele atua em nossas vidas com dois fortes movimentos. O primeiro movimento, quando o Evangelho chega, aquela explosão no nosso coração, nos faz entender, eu sou o mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Como disse o apóstolo Paulo, que miserável homem que sou. Mas o Evangelho não para aí. Logo em seguida que eu chego a essa conclusão, que eu sou o pior da minha espécie, e que eu sou mais pecador do que jamais um dia poderia imaginar, o Evangelho chega e também diz, mas eu também sou muito mais aceito, e eu sou muito mais amado do que jamais eu ousei esperar. A primeira afirmação do Evangelho, o primeiro movimento, ele evita o antinomianismo, ele evita o liberalismo, porque eu percebo que eu sou um transgressor, então existem leis que Deus quer que seja cumprida, e eu percebo como isso está errado, como isso está me destruindo, e como eu preciso de um Salvador. E o segundo movimento afasta então o legalismo, porque ele me faz entender que o amor de Deus por mim não tem a ver com o que eu fiz por Ele, mas tem a ver com o que Ele fez por mim. O resultado da salvação, no caso as obras, ela não pode ser confundida com o fator da salvação. E esse é um problema de nossos dias. Muitas pessoas estão confundindo o que salva com a manifestação da salvação. Não são coisas idênticas. Inclusive, isso era uma das máximas de Lutero. Nós somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. Ou seja, a crença verdadeira no Evangelho sempre levará às boas obras, mas de modo alguma, a salvação acontece por meio ou por causa das boas obras. Fé e obras não podem jamais ser confundidas uma com a outra, mas também jamais podem ser separadas uma da outra. Como diria Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tendo refletido em Romanos 12, 1 e 2, eu queria tentar puxar um pouco mais do que poderia ser então essa metanoia pela transformação da nossa mente. O Evangelho, ele nos apresenta pelo menos 3 movimentos revolucionários no reino de Deus. Um que é de cima para baixo, um que é de dentro para fora e um que é de frente para trás. Diferente daquilo que o mundo prega, diferente daquilo que nós aprendemos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo mostra que o Evangelho é de cima para baixo. Jesus, o Rei encarnado, aquele que era superior a todos, se fez servo. O mais rico e nobre de todos, se fez pobre. Aquele que era mais importante, se colocássemos todos nós, seus filhos salvos, se colocássemos todos nós, criaturas, todas as 7 bilhões de pessoas da humanidade num lado da balança e Cristo do outro, Cristo pesaria muito mais. Ele é muito mais importante, Ele é muito mais glorioso, infinito, mas Ele se fez servo de todos. Quando Cristo veio salvar a humanidade, implementar o seu reino, mesmo com muito poder, na verdade Ele fez por meio do sacrifício. Então a primeira metanoia acontece de cima para baixo. Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então, quando nós olhamos para como Cristo ele administra o seu reino, nós percebemos uma grande inversão de valores. Agora, Cristo vai dizer que os pobres, que os sofridos, que os perseguidos, eles estão muito acima dos ricos, dos reconhecidos, dos satisfeitos. Muito pelo contrário, ele vai dizer, quem quiser ser o maior, então que seja o menor. Quem quiser ser servido, então que sirva. Os últimos serão os primeiros. Totalmente contrário com aquilo que nós aprendemos. O mundo nos fala sobre a necessidade de buscarmos poder, reconhecimento, status, riqueza. Racionalmente, nós temos uma tendência de nos considerarmos como raça superior. Acúmulo de posses, poder à custa dos outros. Anseio por popularidade. Mas a igreja que vive centrada no Evangelho, ela se torna uma comunidade incomum de pessoas que servem. Francis Schaeffer, ele disse em seu livro, os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira. Assim como a comunidade cristã é a apologética definitiva. Em outras palavras, ele está simplesmente explicando aquilo que Cristo disse na sua oração sacerdotal, João 17. Sejam um, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, não se comportem como o mundo se comporta, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então a primeira metanoia é essa, é entender que tudo tem que acontecer de cima para baixo, tomando postura de humildade para servir o outro. A segunda metanoia vem de dentro para fora. A religião tradicional, ela nos fala que por meio das boas obras, dos padrões morais em nosso comportamento exterior, quando nós conseguimos agir de maneira boa, Deus, então Ele entra nos nossos corações, nos abençoa e nos salva. Ou seja, a religião prega que é de fora para dentro. Começa de fora para dentro. É um exercício exterior. E à medida que eu me esforço, se eu conseguir, eu alcanço a graça de Deus. Mas o Evangelho, ele diz o contrário. Se eu creio que Deus me aceitou e me ama livremente pela sua graça, por causa disso, eu posso obedecer com alegria e gratidão interior. Ou seja, o Evangelho prega que é algo de dentro para fora. Jesus disse, João 7,38, quem crê em mim, então primeiro faz o quê? Crê. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Você não vai correr para beber essa água que vai transformar. Primeiro você crê, e do seu interior, é do seu ventre que brota rio de água viva. O Evangelho fala que é de dentro para fora. É alegria que é gerada, é gratidão que é gerada. E por meio dessa alegria e gratidão, nós passamos então a nos relacionar da maneira correta com Deus, conosco e com o semelhante. Tudo começando com a revolução interior. Mas também uma outra revolução, que é de frente para trás. Nós sabemos que Cristo, Ele já ressuscitou, mas nós ainda não. Amém? Tem alguém que já ressuscitou aqui? Se alguém já ressuscitou no nosso meio, se apresenta ali na recepção. Cristo inaugurou o reino de Deus, mas o reino ainda não está totalmente presente. Na primeira vinda, Ele nos salvou do castigo, do pecado. Ele nos deu a presença do Santo Espírito, mas Ele virá novamente, amém? Nós cantamos nessa noite. E no fim dos tempos, Ele virá completar o que Ele começou. E aí sim, Ele retirará definitivamente a presença do mal, a presença do pecado. Então, o aspecto do que nós chamamos na teologia do já, mas ainda não, do reino de Deus, ele afasta de um lado aquela visão
utópica e triunfalista que nós já estamos dominando todas as coisas, que nós chamamos de domínio cultural. O reino já está completamente implementado, tudo é nosso, tudo é bom, tudo é santo. Entender que já está, mas não está definitivamente, afasta essa ideia. Mas, por outro lado, também afasta o pessimismo. Aqueles que olham para o mundo e não vê nada de reino de Deus. Então, eles querem se isolar do mundo, se afastar do mundo, acreditando que tudo que está no mundo é inimigo, é Satanás, é maldade, é carnal, que não existe nada de Deus, que é só no céu que encontraremos o reino de Deus. Essa aplicação de frente para trás nos faz entender isso, que Deus já começou, pode não estar completo, mas o seu reino já está implementado, e Ele virá pela segunda vez, e quando Ele vier, tudo será perfeito e tudo será transformado. A igreja que é centrada no Evangelho, ela vai parecer um híbrido muito incomum de várias formas e estereótipos de igrejas. Se nós pensarmos, por exemplo, numa igreja que busca viver esse de dentro para fora, nós vamos perceber uma igreja que tem grande realce na conversão pessoal das pessoas, na experiência de renovação pela graça, na evangelização, na plantação de igrejas. Isso parecerá muito com a igreja pentecostal. Quando nós pensamos numa igreja que foca muito no de cima para baixo, ele vai ter um realce maior na comunidade. Grupos pequenos, doação, compartilhar os recursos, disciplinas espirituais, reconciliação racial, a vivência com o pobre, que nos lembraria um pouco dos anabatistas. E a igreja que pensa demais no frente e para trás, ela tem um realce no bem-estar da cidade, nosso envolvimento com os nossos bairros, engajamento na cultura, formação intencional de profissionais seculares que têm a cosmovisão cristã e vão entrar nos hospitais, nas escolas, nas universidades, nos seus trabalhos para transformar o mundo. O que lembraria muito uma igreja tradicional reformada. Que bom que aqui nós temos todos esses, né, pastor? Lutamos por isso. Essas são revoluções que precisam acontecer à medida que nós estamos buscando ter a mente de Cristo. E essa compreensão verdadeira do Evangelho resultará numa transformação cada vez maior em todas as dimensões da nossa vida. Tudo que foi alcançado pela queda, à medida que eu vou assumindo essa mente de Cristo, mesmo que seja um ponto cego meu que eu não estou vendo, o Evangelho, ele começa então a transformar o nosso coração, a nossa mente, mudando a maneira de abordar praticamente tudo na nossa vida. Então, com a sua paciência, eu queria tirar 11 aplicações práticas, como eu prometi, sobre como nós podemos tentar centralizar o Evangelho em nossas vidas. Partindo do pressuposto que essas 11 aplicações são dilemas do ser humano. São questionamentos que, na verdade, nós sofremos no dia a dia e somos questionados no dia a dia. E eu vou começar por aquele que eu acho que é, talvez, um dos mais difíceis de falarmos sobre. A depressão, ou o desânimo. O moralista, ele vai dizer que quem tem depressão, na verdade, está em pecado. Então, ele vai dizer, identifique qual a área de pecado na sua vida, se arrependa, que essa depressão vai embora. Não vou pedir para levantar a mão, não, mas certamente alguém já ouviu isso. Isso é uma fala extremamente moralista, legalista, religiosa. Por outro lado, o relativista, ele vai dizer que, não, você só precisa se amar e se aceitar. E aí também você não vai ter mais esse tipo de crise. E aí muito cuidado, gente, com os psicólogos que vocês estão ouvindo, os coaches e as pessoas que nós seguimos nas redes sociais. Tem muito psicólogo crente,
Tem muita gente boa, mas tem muita gente que ele vai simplesmente jogar a goela abaixo esse pensamento relativista. Ele vai escutar a sua demanda e vai dizer, basta você se aceitar e se amar, que esse problema então ele vai desaparecer. Mas o Evangelho ele confronta essas duas perspectivas. Considerando que não estamos falando de um problema fisiológico, tá? Não é algo físico, hormonal, biológico. O Evangelho nos apresenta a necessidade de fazermos um autoexame, quando nós estamos, então, passando por um momento desse, de depressão ou desânimo. E nesse autoexame, o Evangelho nos confronta a questionar, será que na minha vida existe algo que tomou o lugar de Deus? Será que na minha vida algo está mais importante do que Jesus? Será que eu criei um pseudo-salvador? Porque se eu estiver machucando esse pseudo-salvador, então a minha alegria ela vai embora. A minha paz ela vai embora. Então o Evangelho me mostra que eu preciso de Jesus para centralizar Deus na minha vida. E descansar naquilo que é mais importante, que é o amor dele por mim. A segunda aplicação seria amor e relacionamento. E aqui, vou falar de mim, né? Não posso falar de ninguém. Como eu tenho dificuldade, às vezes, de aplicar o Evangelho nessa área específica da minha vida. O moralista, ele trabalha com um jogo de culpas. Então, às vezes, quando o moralista, o religioso, legalista, ele recebe críticas, ele reage de uma maneira para preservar sua autoimagem. Então, para ele se manter como uma pessoa boa, ele vai culpar o outro. Foi o que Adão fez, Eva fez, a humanidade fez, e a gente continua fazendo diariamente. E aí o relativista, por outro lado, ele vai dizer que, na verdade, o relacionamento, o amor, ele é, na verdade, uma parceria negociada de benefícios mútuos. Então, enquanto o seu relacionamento comigo, ou o que a gente pode chamar de amor comigo, foi interessante, é válido. Se isso não demanda demais, se isso não é sacrificial, então estou dentro. Mas a partir do momento que andar com você me causar dor, dano, sofrimento, perda, então a gente renegocia esse pacto e eu distrato com você. O Evangelho nos lembra que o nosso relacionamento e o nosso amor, ele precisa ser pautado em abnegação, sacrificial no nosso comprometimento com o próximo. Nós podemos, então, amar alguém o suficiente para confrontá-la, mesmo que ela não vá gostar, mesmo que ela não fique feliz com aquele confronto. E o melhor ainda, o Evangelho me mostra que ao confrontar essa pessoa, mesmo que ela não aceite, ou que ela não me beneficie com aquilo, eu continuo ao seu lado mesmo assim. Terceiro ponto, sexualidade. O moralista, ele vê a sexualidade como algo sujo, impuro. Algo que é um impulso muito perigoso e constantemente pode me levar ao pecado. Inclusive, já conversei com noivos que o rapaz tinha muito medo de casar porque a imagem que ele tinha na cabeça dele era que o sexo era algo impuro. Esse é um pensamento religioso, legalista, moralista. Já o relativista, ele vai entender que o sexo nada mais é do que um apetite biológico, é algo físico. Então você precisa se satisfazer, é natural. Mas aí vem o Evangelho e mostra que, na verdade, o que nós entendemos por esse relacionamento íntimo e sexual é um reflexo da entrega de Cristo para a sua noiva. Se nós nos entregamos sexualmente a alguém, nós também temos que nos entregar jurídica, social e pessoalmente. Por isso, o sexo só pode ser compartilhado no casamento, porque é lá que é feito de maneira total, permanente, um comprometimento entre os dois que não pode ser rompido.
família. O moralista, religioso, legalista, torna alguém escravo das expectativas dos pais. Então, tudo que ele faz, ele pensa, será que eu vou agradar meu pai? E quando o pai não se agrada de algo que ele fez, aquilo chega, inclusive, muitas vezes a se tornar um motivo da sua depressão. Nós encontramos relatos muito mais frequentes no mundo oriental, de jovens se suicidando por falta de aprovação dos pais. Já o relativista, ele não vê necessidade em lealdade familiar nenhuma. Meus pais, que importa? Eu tenho minha vida, minhas regras, meus pensamentos. O Evangelho ele nos liberta de tudo isso. Nos liberta de tomar a aprovação dos pais de uma forma salvadora. E mostra que, na verdade, Deus é nosso Pai por excelência. E por meio do Evangelho, nós nem somos dependentes da aprovação constante de nossos pais, como também não somos hostis em relação aos nossos pais. Eles têm um lugar de honra, eles têm um lugar do mandamento sagrado, mas eles não são nossos deuses. Autocontrole. O moralista, ele entende que nós precisamos nos dominar, nos controlar para não sermos castigados. Já o relativista, ele simplesmente diz, viva. Seja você mesmo. Descubra o que é bom para você. Mas o Evangelho nos apresenta que a graça de Deus nos ensina a dizer não às nossas paixões e concupiscões. Ele nos presenteia com os novos desejos e afeições. Raça e cultura. O moralista, religioso, legalista, ele sempre vai entender que a sua raça, ela é superior. Existe uma soberba racial. O Evangelho chegou para mim. O relativista, ele se torna então amigo de todas as culturas. Então, está tudo bem. Ah, mas não tem problema se aquele índio sacrifica bebês. É a cultura dele. Respeita. Essa é uma fala relativista. Não tem problema se naquela cultura ele tem 15 mulheres. É a cultura dele. Respeita. Não tem problema se aqui eles queimam quando uma criança nasce com um defeito. É a cultura deles. Isso é uma fala relativista. Ele quer ser amigo de todas as culturas. Ele quer abraçar todo mundo. O Evangelho nos faz criticar todas as culturas, especialmente a nossa. Nós olhamos para tudo que está acontecendo, a cultura brasileira, a cultura americana, a cultura chinesa, qualquer cultura, e confrontamos à luz da verdade. Porque o Evangelho é o grande nivelador do que é certo e o que é errado, acima de toda a cultura. Testemunho. O moralista, ele cai no proselitismo. Pelo simples fato que ele acha que ele está certo e todos os outros estão errados. Então, é muito mais uma fala arrogante. Normalmente é uma pregação ofensiva. Já o relativista não faz nem sentido evangelizar. Cada um vai encontrar a sua verdade. Então, por que você vai impor a sua verdade e a minha verdade? O Evangelho, ele nos mostra que, na verdade, a pregação precisa acontecer por meio da generosidade e amor, não por causa da culpa. Sabe aquela fala? Se você não pregar, você vai se ver com Deus. Isso não é Evangelho. Não é por meio da culpa. É generosidade e amor. Isso que nos alcançou nos compele a anunciar o Evangelho. Com o Evangelho nós somos livres do medo de sermos ridicularizados. Sabe quando você não vai pregar às vezes porque você acha que aquela pessoa pode lhe magoar, pode fazer chacota? O Evangelho nos faz entender que nós já recebemos a graça, que é o favor de Deus. Isso basta.
Isso gera uma gratidão, isso gera uma generosidade, isso gera um amor que me faz compartilhar então do Evangelho. A autoridade humana. O moralista, ele é propenso a obedecer. Não pelo simples fato que ele quer acertar, mas pela autoimagem que ele quer passar de ser uma pessoa íntegra. O religioso, ele tem muita facilidade com autoridades, porque ele quer mostrar a todos a sua imagem, a sua postura íntegra, correta. Já o relativista, ele tem uma tendência de obedecer quando não tiver um outro jeito. Mas o Evangelho, ele nos apresenta um padrão pelo qual nós podemos nos opor à autoridade humana, se ela contrariar as Sagradas Escrituras. Mas também nos oferece um padrão para obedecer de coração, mesmo quando a gente tiver a oportunidade de desobedecer. Então, sabe aquele momento que ninguém está vendo, mas você tem uma ordem? Dá um exemplo bem prático. Um sinalzinho vermelho. Você não precisa obedecer. Ninguém está ali, não tem pardal, você não vai ser multado. Aquilo ali é uma autoridade que foi colocada sobre a tua vida. Você não precisa humanamente obedecer. Mas o Evangelho, ele invade nossos corações. E ele nos dá um amor, uma vontade de agradar, uma vontade de obedecer de coração, mesmo quando eu tenho uma forte oportunidade de desobedecer. Culpa e autoimagem. Tanto moralista como relativista, em algum momento da sua vida, passa por uma crise e ele acha que ele não consegue se perdoar. O moralista, ele tem um Deus que é criado, que sim, é santo, sim, é puro, mas é muito exigente e não é bondoso. O religioso, o moralista, o legalista, ele não consegue entender a graça de Deus, porque tudo para ele é troca, é barganha. Já o relativista, ele não consegue se perdoar, porque normalmente ele ofendeu esse Deus que ele criou, que era uma realização ou um relacionamento. O Evangelho nos mostra mais uma vez, que se alguém não consegue se perdoar, é porque na verdade falhou com o seu falso Deus. E Deus é o único que perdoa pecados, por meio do sacrifício de Jesus. Somente no Evangelho nós conseguimos ser extremamente ousados, mas também totalmente humildes. 10º, chegando, alegria e humor. O moralista, o religioso, o legalista, ele tem a sua alegria corroída, porque ele leva a sério a si mesmo demais. Ele acha que ele está no centro de tudo, que na verdade tudo depende dele. E por se levar a sério demais, a alegria dele rapidamente vai embora. Já o relativista, ele é extremamente pessimista, porque ele não tem uma firme convicção de que o futuro será esperançoso, de que o mundo experimentar uma gloriosa restauração. O Evangelho nos apresenta que se nós somos salvos unicamente por meio da graça, essa salvação é fonte contínua de alegria maravilhosa. O Evangelho nos apresenta que é um milagre sermos cristãos. O Evangelho, que nos dá uma humildade corajosa, deve nos dar um senso profundo de alegria e humor. Nós não devemos nos levar tão a sérios. E também devemos estar repletos de esperança com relação ao mundo. E finalmente, para irmos para a conclusão da mensagem, atitudes em relação a classes sociais. Eu queria fazer um destaque aqui, não só porque a gente tem alguns minutos, mas porque é muito comum escutarmos falas tanto moralistas como relativistas dentro da igreja, nesse aspecto. O moralista, o religioso, o legalista, ele olha para o pobre
E ele só consegue perceber aquilo como culpa do pobre, falta de responsabilidade pessoal. Ele está assim porque ele quer. Ele é um preguiçoso. Ele não vai trabalhar. Ele não acorda às 4 da manhã. Se ele quisesse, ele saía daí. Normalmente tem uma fala desdenhando do pobre. Isso é uma fala religiosa, legalista, moralista. Por outro lado, nós temos, inclusive dentro da igreja, uma fala extremamente relativista, que minimiza a responsabilidade pessoal. Então, o pobre se torna só vítima do processo, vítima da sociedade, alguém que é impotente e precisa que uma outra pessoa mais entendida, mais esclarecida, venha resgatá-la. Esses dois pensamentos não condizem com o Evangelho. O Evangelho nos torna humildes, livres de superioridade moral. Nós estávamos falidos, mas fomos salvos generosamente por Cristo. E assim, nós podemos ser generosos. Não preocupado, preste bem atenção, em dar apenas o que Ele merece, porque você não recebeu o que você merece. Mas nós agora queremos agir com graça, independente da por que ele chegou naquela condição. Só o Evangelho faz isso. Além de que ele nos ensina também a respeitar o pobre como irmão em Cristo. Só o Evangelho faz isso. Eu quero ler um texto, e agora realmente estou caminhando para o fim. Está em Filipenses 3, do 7 ao 14. Disse Paulo: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é um texto muito rico, meus queridos, mas eu quero caminhar realmente para o fim da mensagem. Paulo me faz lembrar, por meio desse texto, que existe muito mais da revelação do Evangelho para nossas vidas. Existe muito mais da transformação do Evangelho para nossas vidas. Existe muito mais do poder do Evangelho disponível para cada um de nós, e nós podemos continuar avançando nisso. Paul Washer, certa vez, ele disse que todas as verdades, todas as doutrinas, todos os mistérios bíblicos serão revelados quando chegarmos no céu. Mas o Evangelho é eterno. E assim nós precisamos de toda a eternidade
para conhecermos o Evangelho. O Evangelho é tão grande quanto Deus, tão poderoso quanto Deus, tão glorioso quanto Deus. Então não canse do Evangelho. Não cedamos ao discurso de que já conheci o Evangelho, agora ele precisa ser pregado ao descrente. Mas que nós possamos adquirir o hábito de fazermos uma autoanálise e com a ajuda do Espírito Santo confrontarmos nossas vidas com o Evangelho. Será que eu tenho sido uma oferta viva, santa e agradável a Deus? Será que eu tenho sido culto racional ao Senhor? Será que eu tenho sido a igreja centrada no Evangelho? Será que o Evangelho já permeia todos os meus pensamentos e atitudes? Será que eu tenho flertado com o moralismo ou o liberalismo? E assim perdi o poder do Evangelho na minha vida? Ou finalmente, será que o poder do Evangelho já me torna semelhante a Jesus no ver, sentir e agir? Queria orar contigo. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Uma breve palavra de oração e, se possível, contrição. E em seguida nós vamos para a ceia do Senhor. Santo Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, Deus. A tua palavra, ela é viva, ela é maravilhosa, Deus. Ela é perfeita e ela continua, Deus, a tocar nossos corações e nos confrontar naquilo que é necessário, Deus, mudarmos, Pai. Nós meditamos nessa noite, Deus. E nós queremos, Pai, por meio da tua palavra e da ação do teu Santo Espírito, que o Senhor renove nossas mentes, Deus. Nós não queremos nos amoldar às coisas desse mundo, aos pensamentos e filosofias desse mundo, mas nós queremos ser transformados, Deus. Por favor, Deus. Nós queremos que o Evangelho seja o centro de nossas vidas, Deus. Nós queremos que os nossos corpos sejam verdadeiros sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, Deus. Mas para isso nós clamamos a ajuda do Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, a não perder o foco do Evangelho, Deus. Nos ajuda, Deus, a não cair na ladainha da vã religiosidade, Deus. Do moralismo, do legalismo, Deus. Que tira toda a graça do Evangelho. Que tira todo o poder do Evangelho. Que tira toda a beleza da cruz do Calvário. Nós também não queremos ceder, Deus, às tentações liberais desse mundo, Deus. Que nos empurra a agir de uma maneira cética, Deus, contrária à Tua palavra, Deus. Mas nós queremos estar com o Evangelho no centro de todas as coisas. Sabemos, Pai, que sozinhos não conseguiremos. O Senhor tem colocado um certo temor em nossos corações, de que tudo isso que nós ouvimos, falamos, não seja aplicado, Deus. E mais uma vez estamos aqui, com nossos corações quebrantados e contritos, para clamar que o Senhor nos livre de toda hipocrisia, Deus. E que o Evangelho vivo, poderoso, genuíno de Jesus Cristo flua do nosso interior, Deus. E que haja uma verdadeira revolução de dentro para fora. Assim como também queremos aprender com Cristo, a experimentar essa transformação de cima para baixo, de nos considerarmos menores e servirmos e amarmos e agirmos com compaixão ao próximo, Deus. Como também queremos manter firme a convicção, de frente para trás, que o Senhor já ressuscitou. Nós já somos empoderados pelo Santo Espírito para viver conforme o Evangelho. Mas que um dia o Senhor virá e a obra será completa, Deus. Nós te rendemos graças e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém.